Olá, seja muito bem-vindo ao Farmex Talks, o podcast da Farmex. Aqui nós vamos falar sobre ideias que inspiram visão e lideranças que transformam o futuro e o mundo. Meu nome é Marcelo Bento e é com muito prazer que eu anuncio o primeiro episódio dessa série de podcasts. Hoje eu tenho a honra de ter como entrevistados Angélica e Cássio Rossetti. Sejam muito bem-vindos. Olá, Marcelo. Prazer estar aqui com você para a gente falar de temas que eu acho que são bem relevantes, né, para o momento em que todos nós estamos vivendo corporativamente e pessoalmente, né? Muito bem, muito bem. Cássio e Angélica, para a gente começar, falem um pouco de Posso falar oi? vocês. Deve, por favor, Angélica. Muito bom estar aqui, tá? Espero poder contribuir, ajudar que essa vida, essa vivência nossa no mundo corporativo, né? E que iniciou de forma, como todos os inícios, né? Não são fáceis, né? Mas nós Uhum, vamos relatar aqui para vocês e que seja inspirador, muito né? E que bem. possa inspirar muitos aí a ter esperança, ter vontade, né? É De isso aí. transformar esse mundo aí em algo positivo. Muito bem. E Angélica, falando nisso, já vamos começar. Eu quero que vocês contem exatamente um pouco como que foi o início da Farmex. Lá no início dos anos 90, como que essa história começou a acontecer. Pode ir lá, vamos lá. É, bom, como todo início, né? Tem que ter um incentivo, né? Tem que ter um porquê. E a necessidade, né? A Sim. necessidade é o motor que move nossas vidas, né? Então, foi um momento que precisávamos nos mover, né? Porque tínhamos, né, naquela época, 3 filhos pequenos. Uhum. E o Cássio, na época, estava desempregado, né? Eu, dona de casa, né? Cuidando de 3 crianças e precisando encher geladeira, Sim. né? Então é um grande motivo, né? Mas para isso a gente precisa ter criatividade, né? Uhum. Então as coisas não nasceram assim do dia para a noite, né? Teve um processo, teve um tempo, né? Que fomos pensando o que fazer, né? Como nos mover, né? Em que direção, né? Uhum. Então foi um processo, né? Na verdade, assim, a Farmix veio depois de 1 ano e meio, né, Cássio? Que nasceu a Farmix. Antes disso, nós nos movimentamos bastante, né? Uhum. Fizemos jornais de comunicação, né? O Cássio é da área de marketing, né? Sim. Com especialidade em comunicação. Então, nós fomos usando, né, os recursos que a gente tinha. E eu adoro inventar, né? Sempre gostei muito, minha cabeça sempre funcionou muito. A Então, Angélica tem a formação de arquitetura, então também sou Arquiteta? Não arquiteta, sabia. Por isso essa arquitetura. visão sempre. e isso foi É, muito útil, porque quando nós tomamos a decisão, ela, né, foi muito ousada. Ó, a sala já está alugada, já estamos com o escritório alugado. Eu falei, pô, você tá maluca, a gente nem conseguiu ainda estruturar direito a operação e tal. E foi muito interessante. Ela fez todo um escritório a partir de sucatas. E ficou a coisa mais linda que eu já vi, cara. Podia chegar gente assim e falar: nossa, onde vocês compraram esses móveis? Que é isso? Onde vocês conseguiram fazer esse tipo de ajuste, de decoração, né? Uhum. Então foi muito legal. eu Foi vejo bacana. nisso o importante, né? Quando você vai empreender, quando você vai querer fazer algo, a gente tem que se desafiar, né? Você tem que ser ousado. Eu não Sim. tenho dinheiro, eu não tenho recurso, mas eu preciso fazer acontecer, né? Então a gente tem que usar a criatividade, as possibilidades, os nossos primeiros móveis, né? Vamos dizer assim, entre aspas, Uhum. foi num ambiente de reciclagem.
Então vamos ver o que a gente pode reaproveitar. Então Uhum. foi assim que nós começamos, Poxa, que né? legal. E com a ideia de, num primeiro momento, fizemos muito boletins, né, empresariais, que foi o que nos deu uma alavanca, né, para seguirmos aí nesse modelo de mídia, que é a mídia humana, né, Sim. que é a base da Farmex, mas tivemos, antes de montar a Farmex precisamente, né, como escritório em São Paulo, nós tivemos o nosso escritório primeiro em Mogi das Cruzes, Uhum. né, que foi a base que deu o sustento, vamos dizer, primeiro para nossa família Sim, e claro. depois para alavancar aí os novos projetos que viriam aí junto com a Farmex, Muito né? bem. E como é que foi essa alavancagem? Como é que foi essa questão do. Não sei se a gente pode falar uma transição, mas esse passo, né? Como foi esse passo? Nós tivemos que explorar as capabilities, o que a gente tinha de capacitação, né? Então eu já estava muito envolvido no segmento da saúde. Uhum. Eu iniciei a minha vida profissional sendo um propagandista da Roche Pharma. Foi essa a minha entrada dentro do segmento. Depois, com o decorrer dos anos, depois de 8 anos, né? Fui sondado por um headhunter, aceitei ser gerente de marketing de uma empresa americana da área odontológica, ou Uhum. seja, ainda dentro da área da saúde. Sim. Então eu tinha que usar essa capability que eu tinha de trazer para o Brasil um serviço focado na área da saúde. E me ajudou muito também em reuniões internacionais que eu fiz lá na época da Roche, onde eu vi esse tipo de serviço acontecendo fora do Brasil. No caso, foi uma reunião no Chile, em que nós tínhamos uma equipe de apoio que não era contratada diretamente da Roche. Hum. E eu, na época, como executivo, falei, caramba, o que é isso? Como é que é isso? Porque eu também quero fazer isso lá no Brasil, Claro. né? E não achar, eu procurei no mercado, não tinha nenhuma empresa que fizesse isso. A gente tinha Olha. empresas que ofereciam mão de obra e quando escutavam o seu briefing, falava, não, acho que isso aí eu posso fazer sim para você, eu posso fazer isso também. Quando eu olhava, eu falei, não, peraí, não é isso, não tem especialização nenhuma, Uhum. não é mão de obra que eu quero. Eu quero uma solução pronta que envolva tudo, né? Elaboração, estratégia, tática operacional, ferramentas de visibilidade, de tracking, de acompanhamento, gestão, e não tinha isso no Brasil. Então, a Farmex, que nasceu como Rossetti Consultoria de Marketing, que até hoje Sim. é o nome jurídico, né, o nome oficial da Sim. empresa, esqueci até o termo, como é que fala isso? É o nome... É o CNPJ, né? É porque a gente fala o nome fantasia é Farmex, Fantasia, né? E Rossetti é o nome Razão razão social. social. Eu ia falar nome Isso, social, razão Isso. razão social. social. A razão social é Rossetti Muito Consultoria bem, de muito Marketing, bem. né? E então isso possibilitou falar, caramba, tá aí uma oportunidade de levar esse tipo de serviço. E foi muito difícil quebrar a cultura da Sim. indústria farmacêutica, que é a grande cliente desse tipo de solução, Uhum. em que usa essas soluções completas, né, para colocar em execução estratégias que muitas vezes não são passíveis e possíveis de se colocar de uma maneira rápida, de uma maneira ágil, de uma maneira profissional. Foi assim que nasceu esse serviço e nós fomos a primeira empresa a fazer isso no Brasil. E esse tipo de serviço é chamado de CSO, né? Que é a corruptela para Contract Sales Organization, ou seja, são empresas especializadas na área da saúde que oferecem soluções completas na área comercial e na área de marketing também. Poxa, que legal, Cássio. E essa visão toda de vocês, a gente ainda tá falando do início pro meio dos anos 90, né? Não foi Exato. fácil no Então, começo, é isso que eu ia falar. não. Por isso que eu perguntei. O mundo naquela época era muito Naquele diferente. momento, foram mais de 6 meses para a gente ter o primeiro cliente. Exato. Foi? Exato. Foi um trabalho É árduo, uma assim, cultura né? nova, diferente, né, gente? Rompendo muitos paradigmas, como você mencionou, né, Cássio? A questão do
propaganda médica, né? Como os laboratórios atuavam naquela época, né? Tudo isso foi muito disruptivo, né? Nós tivemos reuniões, eu não vou citar aqui que Claro, empresa, tal, sei claro. que é chato, mas Uhum. em que estávamos apresentando a proposta da empresa numa mesa de 6 profissionais, 4 levantaram, falaram, pera, deixa eu entender, você está pedindo para que você está oferecendo para eu divulgar os nossos produtos com uma equipe sua, para os médicos? Falei, é isso. Os caras, sinto muito, dá licença. Isso foi a primeira reunião que nós fizemos. Ah, sim. Então, uma resistência muito grande que já não existe mais hoje, né? Uhum. Hoje, essa solução completa do jeito que hoje ela está estruturada e com o know-how e todas as soluções digitais que apoiam, porque tudo que a Pharmex faz é baseado num tripé. Então, são interações humanas, então nós estamos falando das equipes Sim. especializadas, soluções digitais, que são todas as plataformas e ferramentas que permitem que as operações de campo tenham visibilidade, tenham acompanhamento, tenham gestão, e gestão, know-how, consultoria, que é onde o nosso staff entra para, junto com o cliente, buscar os melhores resultados. A gente diz que para nós não basta alcançar os resultados, a gente quer superar. Sim. Né? Bom, e eu falo um pouquinho mais, né? Nesse tripé ele tem uma base, né? Então essa base, ela é o princípio, né? São os valores, né? E eu acho que uma empresa hoje, para chegar a 33 anos, ela precisa ter uma base forte, Sem dúvida né? Uma nenhuma. estrutura forte, vamos dizer, dentro da Uhum. arquitetura, né? O Claro. que sustenta É a base, a a base, estrutura. né? Então, essa base nossa, ela é feita de princípios, de valores, né? De algo que eu vejo que é muito maior, né? Porque nós estamos lidando primeiro com seres humanos, Sim, exato. né? E seres humanos, o que que a gente tem? A gente tem sonhos, não é? Todos nós temos sonhos, Uhum. né? Então, quando você coloca isso na tua empresa, ajudar a sonhar e a conquistar, né? Amplia. Ela fica muito mais, eh, como é que eu diria? Consistente, né? Consistente. Então, isso quando a gente oferece um serviço para o cliente, né, ele pode ter a segurança, primeiro, de que todos os compromissos assumidos serão cumpridos. Em 33 anos, nós nunca atrasamos um salário. Nunca. Entendeu? Então, esse é um Uhum. compromisso grande. Pode o cliente ou não pagar a sua fatura, né, a sua nota fiscal, Uhum. né? Se deixa de pagar, vamos suspirar, vamos respirar, vamos, né, buscar recursos, mas a ponta, né, o funcionário, aquele que é contratado, ele não vai deixar de receber, Uhum. tá? Então, esse é um compromisso que nos dá o oferecer segurança ao nosso cliente. Entendeu? Sim. Então, além disso, são os valores morais, né? Todos que ali trabalham conosco assinam termos de compromisso que eles são responsáveis por aquilo que eles estão divulgando, né? Por aquilo que eles estão, o que nós estamos oferecendo, né? Então, não tem troca de serviços de ponta, vamos dizer Uhum. assim, né? É o serviço realmente daquele profissional que foi treinado, que foi qualificado, né, para desenvolver o serviço na ponta, né, que é a divulgação do produto de forma com valores. Valores além de tecnológicos, né, valores Trabalhar com propósito com seria, não propósito. é? Sim. Trabalhar orientado por um propósito, porque essa base, esses valores que a Angélica está dizendo, de integridade, respeito, transparência, eles se traduzem em todos os nossos processos de compliance, de governança. Então, é uma atividade muito forte e uma base que a gente prima bastante e que traz segurança para todos os públicos envolvidos, Uhum. clientes, funcionários, fornecedores, né?
Eu acho que trabalhar com Eu propósito costumo faz a sempre diferença. dizer que a gente tem que seguir duas leis, né? Primeiro, as leis divinas, as leis morais, Uhum. né? E segundo, as leis do homem, que é o que a gente tem aí. Sim. Então, nós temos sim que pagar impostos, nós temos sim que seguir as regras, entendeu? Porque quando a gente segue essas duas bases, essas são as bases, né, que nós, seres humanos, temos que cumprir aqui na Terra, né? Aí não tem o que dar de errado. Uhum. Nós estamos a favor, entendeu? Da energia que conspira para que esse universo, para que esse local que nós estamos hoje de passagem seja bom para todo mundo, Uhum. né? Então essa base de seguir essas duas leis é algo que, meu, não dá para sair fora disso não. É isso aqui, entendeu? Porque aquele jeitinho brasileiro, sabe? Aquilo lá me incomoda extremamente. Isso é muito ruim. Uhum. Isso é ruim para uma sociedade, né? Então é isso aí, né, Cássio? Completa E, aí. e deixa eu perguntar uma coisa que bom, a gente já começou a falar de muitos assuntos muito interessantes, isso é ótimo, mas eu fiquei curioso. Quando ela virou Farmex? Porque a Rossetti começou, tiveram meses até o primeiro cliente, aí vocês entendo que falaram, poxa, estamos no caminho certo, né? E aí as coisas começam a acontecer. Então, depois logo no primeiro ano, que a gente fechou o primeiro ano conquistando o primeiro cliente, sentimos que daria para estruturar a empresa dentro dessa proposta inovadora na época, né? Eu diria disruptiva na época. Uhum. Nós começamos a operar e ampliar as nossas operações. Então já não focávamos só mais no que chamamos hoje de engajamento de HCPs, de engajamento médico, Uhum. que na época era chamado de visitação médica. Sim. Nós começamos a ir para a área de trade e também para a área de suporte a pacientes. Então, nessa nossa jornada, em 2003, nós fomos convidados para participar do primeiro Congresso Mundial de CSOs, que estava ocorrendo em Tóquio, no Japão. E nós fomos convidados para representar a América Latina. Nós fomos a única CSO da América Latina convidada para participar desse evento mundial, global, no Japão em 2003. E aí começou a abrir contatos internacionais. A CSO da Alemanha, que era a Farmex GmbH, nós fizemos contato, nos conheceu, começamos a estreitar relacionamento e ela acabou adquirindo uma parte da Rossetti Consultoria. Então, aí em 2007, na verdade, a transação começou a ocorrer de 2003 em seguida. Em 2007 ela foi concluída e nós, então, nos transformamos na Farmex Brasil, na oportunidade. A operação alemã depois cresceu bastante, começamos a operar em 22 países. Foi um período muito interessante em termos de troca de experiências. As reuniões internacionais eram feitas 2 vezes por ano, trazendo oportunidades de intercâmbio, de conhecimento de tecnologia, de conhecimento das necessidades das big pharmas, porque elas atuam no mundo inteiro. Uhum. Então nós tivemos reuniões em Lisboa, na Espanha, Suécia, Alemanha bastante, né? Chegou aí Inglaterra. Eram muito legais e nessas reuniões estavam as 22 CSOs. Poxa, que legal. Que operavam no grupo no mundo inteiro. E nesse momento também tivemos profissionais dentro da Farmex que foram também, né? Que participaram dessas reuniões. Então, sem dúvida. eram abertas, né? Uhum. Então, foi o financeiro, o comercial, né? Então, era havia algo mais possibilidade de abrangente. intercâmbio de todas as áreas, né? Então, quando o tema da reunião abordava, vamos dizer, algo da área financeira, o nosso financeiro tinha a oportunidade de ir, o comercial, a área de desenvolvimento de negócio, foi muito interessante. Isso já foi um realizar de sonhos de alguns lá, Não, sem entendeu? dúvida, e é uma troca que muito foram rica. obrigados a aprender o inglês.
Também. né? Eles começaram a fazer o curso de inglês para poder participar dessas reuniões. A empresa, né? né, fornecia inclusive, Sim. aulas de Nós inglês tivemos para a inglês dentro gente da. Poxa, poder que ganhar legal. essa abertura. Então, e evoluindo todo esse patamar, né? Aí nós começamos então a ganhar toda essa cultura de uma empresa de serviços multinacional Uhum. que nos orienta e nos guia até hoje, né? As governanças, Sim. compliance. Foi muito interessante, muito rico. Uhum. Opa! E dentro. Vamos colocar essa questão. A gente falou da história, eu não tinha conhecimento disso. A gente já falou de quase 10 anos de empresa para ir começar esse relacionamento com a Pharmax, que demorou mais 4 anos até, né, concluir esse processo, na verdade. E qual foi, ou quais foram que vocês se lembrem, assim, os principais desafios que vocês se depararam? São Olha, muitos, né? Era cliente, era dentro de casa, era fora de Nossa, esse dá casa, outro livro. vários. era economia. Vários, né? Tivemos desafios enormes, assim. Um muito marcante na área corporativa foi uma empresa que se aventurou na época, em 99, né? Mudou o mercado farmacêutico com a entrada dos Ah, sim, genéricos, sim. né? Ah, é Em verdade. 99. Foi uma mudança drástica que reflete até hoje. Sim, sim. Antes disso, você olhava o top 10 do ranking das indústrias no mercado brasileiro, eram todas multinacionais. Uhum. Se olha o top 10 do ranking do mercado brasileiro hoje, praticamente são todas nacionais, né? Tem exceções, Sim, né? sim. Talvez não sejam todas top 10, mas as top 5 são Estão lá. todas nacionais, né? Então, essa mudança drástica em 99, qual foi a pergunta? Desculpa, Marcelo. Quais foram os principais desafios? Desafios. Alguma coisa Legal, assim? legal. Então, o mercado de genéricos ficou muito atrativo aqui no Brasil. Um mercado enorme, e várias empresas começaram a querer vir para o Brasil. Uma delas se aventurou aqui a vir e montou uma operação muito grande, suportada por nós. Toda a operação comercial era feita por nós, a equipe Brasil todo e tal. E depois de um ano, mais ou menos, de operação, eles trouxeram um novo gerente geral para cá. E esse cara foi um desastre. Cara muito novo, imaturo, e não estava tendo sucesso na estratégia dele, porque estava enfrentando já... Isso foi em 2006. Então o mercado de genérico já estava maduro. Sim, já eram 7 anos de vida, exato. As indústrias nacionais já tinham ocupado seus espaços de uma maneira muito profissional, não é? Sim, sim. E chegaram achando que iam nadar de braçada e não davam abertura para discutir estratégia com a gente. Não, é isso que eu quero, acabou. Você me monta assim, 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 assim a operação, sem muita abertura para a gente poder participar da condução, né? Era só a execução mesmo. Cara, chegou um momento, não atingi os objetivos por portfólio inadequado, portfólio muito pequeno, não tinha um volume de portfólio com moléculas, com substâncias relevantes, né? Foi muito difícil. O cara falou, não vou pagar mais vocês. Nós ficamos, acho que, rodando a operação sem receber por uns 4 meses. E depois ainda tivemos que entrar na justiça para tentar receber alguma coisa, né? Desse cara. Então foi um momento muito marcante, porque praticamente quase que quebrou a empresa, né? 4 meses de uma operação grande, quase né? grande, que era significativa na época. Representava 60% do volume da empresa, a operação. Então foi um negócio, foi bem desgastante, bem desgastante. Marcante. Mas também eu não tenho dúvidas de que, quando eu fiz a pergunta de desafios, né, veio esse exemplo,
Mas também se eu perguntar para vocês, aliás, sobre glórias, sobre histórias boas, histórias positivas, a gente também com certeza tem. Ah, tem um monte de sem dúvida. case. Tem aos montes. E isso é muito Tem, importante. né? Tem muitos cases de sucesso, de Uhum. produtos aí que, É. né, O que nós falamos é um mantra que a Farmex sempre vai fazer parte da solução. Não interessa em que momento da operação esteja, iniciando, durante, no meio de uma operação, ao final de uma operação, porque essas operações, elas têm alguns objetivos a cumprir, que muitas vezes, chegando nesse objetivo, ela é desfeita. Sim. Ó, atingimos nosso objetivo, ótimo, agora nossa estratégia vai nos levar para outro tipo de go-to-market, outro tipo de ação no mercado. E uma das coisas que acontece bastante é quando a operação realmente explode, é muito bem sucedida. E isso nós temos inúmeros, dezenas de cases assim, porque quando a operação começa a ser muito bem sucedida, geralmente ela é internalizada, porque alguém numa esfera mais alta um dia escuta, o que essa operação está fazendo lá? Tá dando tão Trazendo certo, né? resultado. Exato. Estão detonando, não, vamos trazer essa operação para dentro. E são cases de sucesso nosso. Sem Então, dúvida. comercialmente, a gente tem essa queda, faz parte dos contratos da Farmex, em que existe a possibilidade de absorção de toda a operação, Sim. sem nenhum tipo de problema, mas a operação é totalmente internalizada. Então, nós temos vários casos. O último foi muito legal, com a Roche Pharma, foi uma operação desse tipo, em que o lançamento de um produto de oncologia foi feito conosco, com a nossa equipe. Poxa, que legal. E deu tão certo, ganhou visibilidade global dentro da Olha. própria empresa. No mundo, era a primeira ação que tinha sido feita dessa maneira. O gestor está lá, detonando lá. Ele foi muito ousado em apostar nisso Uhum. e deu muito certo. Ele ganhou projeção global, o projeto Poxa, ganhou projeção legal, hein? global. Hoje está internalizado e já quadruplicou de tamanho praticamente. Olha só. E começou com vocês. Começou conosco lá. tem projeto aí Isso recente. Falando coisa de 1 ano e meio atrás. Poxa, que legal. Cássio. Não, e tem projetos que tiveram 14 anos, né? Conosco. Nós Sim, temos histórico, longa né? vida. E tem o contrário também, isso que a Angélica está falando. Quando também a operação está dando muito certo, existem também estratégias que falam, né? Nós tivemos, que nem esse é um caso clássico. Uma empresa de vacinas lançou uma vacina no Brasil com uma operação conosco e ele já tinha desenhado, falando assim, olha, daqui a 12 meses, chegando nesses resultados, eu devo absorver a operação. Ok, tá tudo certo. Perto dos 12 meses, o projeto indo a 1000 por hora, legal, entregando resultados, esperando metas. Ele nos chamou, eu falei, bom, ele vai tratar da transição. Falou, cara, escuta, ó, eu não tenho headcount, não tenho dor de cabeça, posso me focar totalmente em aspectos estratégicos. Tá vindo o cara da América Latina inteira, do mundo inteiro, ver o que eu estou fazendo, porque eu não tenho headcount, estou entregando o resultado. Eu posso deixar com vocês a operação? Eu falei, lógico que pode. Para nós é o melhor dos mundos, está ótimo. A operação ficou conosco mais 5, 6 anos. Poxa, que legal. Até que essa vacina entrou no hall do governo, Sim, né? aí muda-se o escopo do serviço. Da vacina obrigatória, aí não tinha mais porquê Sim. o investimento em gerar demanda. Mas é um baita case de sucesso. Ao contrário, né? Algo que estava desenhado para ser absorvido, ficou conosco por uma decisão estratégica. Então, nós sempre vamos fazer parte da solução, independente de qual seja a decisão estratégica que seja tomada. E hoje, com esse know-how todo que a gente tem, é interessante, a gente consegue compartilhar também visões estratégicas para dizer, olha, talvez o melhor caminho seja esse, mesmo que aquele melhor caminho possa comercialmente não ser a melhor solução para a Farmex.
essa postura de integridade, essa postura de ser... Eu acho que é legal você falar aí nas equipes dedicadas, né? Ah, sim. Que tudo foi muito bem elaborado, né? Planejado em termos de segurança para qualquer cliente que esteja conosco, Uhum. né? Ele tem a sua equipe dedicada à Ah, segurança, o o sigilo. compartilhamento das informações, né? Ah, Isso é Porque muito. muitas vezes nós atendemos concorrentes sim, diretos. sim. E então toda a governança, o compliance, processos, procedimentos da empresa, ela já está desenhada para haver blindagem total das operações, entre as operações. Inclusive, as próprias operações são chamadas dentro do nosso ambiente corporativo da Farmex por códigos. Eu ia te perguntar isso. Como é que é? Se cada empresa tem um nome, Tem como um que funciona código. Tem um isso? Então a gente código. vai falar em Código. XID, XRV, XBA, XTK e quem está ouvindo não sabe nem do que a gente está falando. Então só o Você não staff. fala do cliente, você não fala do Exato. produto, mas ele está É um inserido nesse codinome ali. código. Exatamente. Entendeu? Então, quem faz parte da operação sabe, ó, eu sou do XRD, eu sou do Uhum, XRV, uhum. entendeu? Então, tenho essa identificação, né? Muito bem. E agora eu vou expor tudo aqui. Você que está nos acompanhando. É um achismo meu, fontes minha cabeça. Esse X, ele vem daqui, o primeiro X. Tô certo ou não, Cássio? Ah, O sim. X é do final do Farmex. Exato, exato. Pronto, é só isso. E, gente, vocês começaram a falar agora as equipes dedicadas. Então, se eu tenho um laboratório, uma empresa, a gente vai conversar, vai desenhar sobre um projeto, a gente vai fazer um desenho, né? Vai elaborar esse projeto. Vão ter pessoas que vão trabalhar full time para o meu projeto, para o meu negócio dentro da Farmex. Esse é o default, esse é o padrão. Tá? Nós trabalhamos com equipes totalmente dedicadas, porém, existe a opção também de equipes compartilhadas, que Uhum. praticamente é quase que uma outra unidade de negócio, porque exige um tratamento totalmente diferenciado. Primeiro impacto é que a gente perde o controle total do cronograma de implantação. Hoje, quando a gente fecha uma operação, tem um cronograma de implantação que é seguido estritamente. Né? O workflow é seguido para dentro do que foi combinado. Com uma equipe compartilhada, você perde esse controle desse cronograma de implantação, Uhum. porque você precisa desenvolver parceiros com concorrentes com produtos que não são concorrentes diretos, que queiram ir para as mesmas regiões, queiram abordar as mesmas especialidades ou o mesmo perfil de loja, porque hoje a gente já tem operações maiores também, como eu falei, né, na área são as 3 unidades de negócio. Engajamento médico, trade, ou seja, tudo que se faz em farmácias. Então, operações OL, merchandising, dermoconsultoras, key account managers, a gente provê, Uhum. e o suporte a pacientes também. Ah, legal. E está entrando uma nova unidade, Uma né? nova Doenças unidade. raras, né? Exatamente. Poxa, muito Nós estamos bacana. abrindo uma nova frente internacional, né, de Essa participação. é voltar a ser internacional. Muito, muito, muito legal. Um mercado que também que requer muita atenção, muito cuidado, né? Tem muita coisa para explorar. É mais delicado, é mais Se você centrado, me né? permitir, Por favor, Cássio. Marcelo, por que nós estamos abrindo uma nova frente internacional? Porque lá atrás, a Farmex alemã, o grupo internacional alemã, depois de praticamente 13 anos, eles internacionalmente venderam essa operação para uma outra CSO, só que inglesa. Tá. E a CSO inglesa deixou claro para nós, quando ela entrou na operação, dizendo assim: olha, vocês vão ficar algum tempo sem investimento aqui na América Latina, porque nós vamos investir nos 3 maiores mercados, um grande potencial que é China, e os 2 maiores mercados
healthcare do mundo, Estados Unidos e Japão. Japão. É. Uhum. Então, nós sabíamos disso, os investimentos começaram a ir para esses 3 mercados e eles deram um prazo de 3 anos. Chegou o 3º, 4º, 5º, nada de investimento na América Latina, nós começamos a gritar, opa, peraí, começamos a perder a oportunidade de crescimento, porque apesar de serem minoritários, o shareholder agreement, ou o acordo de acionistas, ele exigia uma série de procedimentos, a gente não tinha liberdade. Tudo que a gente ia fazer de grandes negócios, uma compra de uma outra empresa, um crescimento não orgânico, um investimento de participação numa empresa de tecnologia ou numa empresa que poderia agregar sinergia ao negócio, nós tínhamos que ir lá dizer, olha, temos essa possibilidade de investimento, queremos fazer isso e tal, e via de regra, não, por enquanto nós não vamos investir na América Latina, não vamos. Então perdemos muitas oportunidades, isso começou a nos irritar, então chegou um momento que a gente bateu na mesa e falou, cara, vocês não vão investir esse ano nesse programa nosso de crescimento, nós queremos as ações de volta. E aí ficamos 3 anos discutindo a recompra da participação deles na nossa empresa, e isso desagou agora em maio de 24. Então, em maio de 24, nós conseguimos comprar de volta a participação dessa empresa, e já estamos em tratativas paralelamente para entrarmos num outro grupo internacional, que é chamado Subrosa Health. Então, hoje a gente já abriu a Subrosa Brasil, já tem um CEO designado, que vai ser um outro CEO, né? E nós vamos novamente passar a fazer parte de um grupo internacional, só que esse focado em specialties, em doenças raras, terapia genética, que vai poder, junto com a Pharmex, a gente atuar de maneira a dar suporte, né? Uma para outra, para ganharmos qualidade e volume no serviço que a gente pode prestar. Poxa, Cássio, muito interessante ouvir vocês. Isso porque vocês montaram uma empresa dentro da necessidade que vocês tinham, junto com o conhecimento que vocês tinham, as coisas começaram a acontecer, veio, né, até então a Pharmex, ou seja, virou uma multinacional, né, uma empresa com essa atuação. Depois tiveram esse processo de, não sei se a gente pode falar nacionalizar, mas enfim, essa questão que vocês fizeram, todos esses acordos aí, tiveram essa recompra, e vocês não param por aí, vocês já continuam de olho agora nesse mercado da alta complexidade que a gente fala, né? Que engloba a onco, engloba raras, engloba genética, né? Tudo isso. Poxa, parabéns pela iniciativa, que legal. E assim, isso hoje, diferente de lá atrás, né? Quando começou a negociação com a Pharmex, com toda a experiência que vocês têm, com todos os cases, que nem a gente falou, né? Todos os cases de sucesso e todos os aprendizados, né? Fora o que também a questão que eu não tenho dúvida do apoio da tecnologia para o dia a dia, né? Sem dúvida. Tanto do funcionamento da Pharmex, do pessoal que está lá no campo, seja no ponto de venda, na assistência ao paciente ou na propaganda médica. E também Nossa, gente, eu falei tanta coisa, me perdi um pouco agora. Falamos das frentes. Tanto para vocês, Pharmex, para os funcionários e principalmente para o paciente que está tendo benefício disso daí lá na ponta, né? Aquela coisa que a gente não vê, mas a gente está... Nossa missão, né? O benefício é esse. Né? E a gente também tem um prazo de validade, né? Eu e o Cássio, né? Então, enquanto nós estamos aqui com toda essa energia, a gente pensa num processo de novas cabeças. Sim. Né? Estamos aí com os nossos filhos, né? À frente, o Cauê e a Fernanda, né? Porque precisa, né? Precisa de renovar, é outra mente, outra ideia. As tecnologias estão aí para trazer mais recursos, né? E facilidades para a empresa. Então, assim, a gente está aberto também nessa questão, né, Cássio? Não, é que a nossa missão, dentro do que o Marcelo está trazendo do paciente, é melhorar vidas, né? Sim. E a gente consegue fazer isso ampliando os negócios, porque a gente leva acesso, leva conhecimento, leva possibilidades de lançamentos, entradas de novos produtos no mercado. Então, isso tudo contribui com toda essa base
de propósitos que Sim. nos norteia, em Uhum. que a Angélica é a defensora disso. Eu diria que ela é praticamente a gestora da área de governança e compliance lá dentro, com todos os POPs, os SOPs, Uhum. tudo que a gente tem, em exigir posturas claras, transparentes e firmes que vão nos levando à É o que frente. nos norteiam, né? É, Que é a Uhum. bússola, né, da empresa, né? Sim. Se você não tem isso de forma clara, né, de forma com propósitos maiores, né, não tende a ir para frente. E a gente sabe também que o nosso Brasil não ajuda muito, né, o empreendedor, né? Então a gente sofre muito, né? A gente fica aí no meio de fogo cruzado, né? O governo de um lado e todas uma demanda do outro, uma né, em demanda do relação Exato. outro que a você tem que atender, necessidades, né? São muitas necessidades, Uhum. né? A gente não tem um produto bonitinho, fechadinho que eu vendo, não. A gama de produtos nosso é grande, né? E dependemos de pessoas. As Angélica, pessoas são os nossos produtos, né? vocês tocaram num ponto muito importante que eu queria abordar. Que bom que você lembrou disso. A Farmex ela oferece diversas soluções. Em pelo menos um dos pontos da solução, a Farmex vai estar dentro, como o Cássio, né, ele falou, a Farmex é parte disso. Mas eu queria saber, além dessa versatilidade, a gente pode colocar que é exatamente de adequar a solução para o que o cliente precisa, a Farmex, ela tem capacidade para atender qualquer, como é que eu posso colocar? Qualquer tamanho de empresa, eu não sei se eu estou conseguindo colocar do modo, mas assim, não precisa ser só uma empresa gigante. Às vezes uma empresa sim, de um porte Sim, menor, sim, sim, ela pode ter sim, todo o apoio de todo tem. o know-how que a Nós Farmex já tem nós temos exatamente. uma estrutura interna que atende aos projetos, né? Que é a parte do financeiro, a parte do RH, a parte Uhum, da operação em campo, né, Cássio? inteligência de Inteligência de mercado, mercado. efetividade, Então, treinamento, tem uma parte marketing. interna que trabalha, vamos dizer, dentro do escopo da nossa empresa, né? Tem alguns projetos que são dedicados, né? Dedicados, estou falando na estrutura interna, ah, sim. tá? Não no campo. No Campo campo é é o campo. totalmente Uhum. dedicado, o gerente operacional, Os os consultores, todo mundo, né? supervisores, todos são dedicados. Mas a estrutura interna, né, dependendo da necessidade, ela é maleável, Ela né? apoia Ela operações de pequena monta. Então, respondendo à sua pergunta, sim, a gente pode atender desde empresas que estão entrando, iniciando no mercado, com operações muito pequenas, de um, dois setores ativos, independente de onde seja no Brasil, para colocar em execução as estratégias que são necessárias naquele momento. Uhum. Até as Big Pharmas, que a gente praticamente já atendeu a todas. Marcela, é interessante isso, nós já praticamente atendemos todos os segmentos da indústria farmacêutica. Eu acho que é difícil um segmento que a gente fala, puxa, deixa eu ver, isso aí a gente nunca fez nada nesse segmento, né? Uhum. Então, todos, cara, genéricos, similares, e acho que praticamente todas as indústrias, né? onco, vacinas, doenças raras, Saúde feminina, saúde cardiologia, feminina, endócrino, cardiologia, e aí vai. metabólico, sistema nervoso Uhum. Tem a central, parte de saúde veterinária também, né? bucal. Ah, saúde animal também, Veterinária que legal. Porque entra nesse guarda-chuva, né? Sim, Tem a a odontologia que você saúde odontologia mencionou. bucal, também, saúde humana, né? O health, que é o saúde Sim. animal, life né? science, e a Uhum. saúde animal. Nós tivemos, né, um projeto com Tivemos veterinários, alguns, né, né? para o Sim. Poxa, que Brasil legal. inteiro e os representantes trabalhavam nas fazendas, Sim, é né? o target, Não né? é? Exato. De Com os grandes veterinários. animais. O cara Grande pulava a porte, é. porteira lá, cara, para poder chegar no cara. Como a vacina, né? Interessante. Levar a vacina lá para no meio da Amazônia, né? Exato. Foi, Tivemos Realmente usava tem a muitos demanda. mato. casos Isso. assim Uhum. até Bem interessante. interessantes. Muito bom, gente. Agora a gente está caminhando para o final do nosso episódio e eu queria pedir para vocês o seguinte, Angélica e Cássio.
Se vocês pudessem, hoje, com a experiência que vocês têm, se vocês pudessem olhar para a câmera e dar um conselho para quem está entrando nesse mundo, ou que conselho vocês dariam para vocês mesmos lá no início dos anos 90, quando tudo começou? Só que hoje, com toda a experiência que vocês têm, que conselho vocês dariam para quem tá iniciando nessa jornada? Olha, difícil. Não perca a esperança. Primeira Muito coisa, importante. né? Tenha confiança em você, é muito importante. Esteja sempre preparado, né, para estudar, para aprender, para se desafiar, né? E principalmente para sonhar. Não deixe de sonhar, sabe? É onde tudo começa, né? Quando você se prepara, você estuda, você se dedica, você tem sonhos. Sonhos de ter uma casa própria, sonhos de viajar, de conhecer outros países, né? Eu sempre falo lá pro pessoal da empresa, você vai sonhar em querer viajar? Você já comprou uma mala? Você já tirou seu passaporte? Então se prepare, esteja preparado, porque quando você sonha, você emana uma energia para o universo, né? Não de ficar falando, não tem que ficar falando, não. Tem que estar dentro de você, sabe? Esse sonho dentro de você, você se imaginar aonde você quer chegar. Se imagine, né? Poxa, quero chegar lá, quero visitar isso, quero aprender isso, quero fazer uma pós-graduação, né? Então, se prepare, né? Porque o universo é maravilhoso. Ele te dá tudo que você precisa, mas precisa querer, precisa ser firme, precisa ser persistente e acreditar, não é assim? Sim. Não é? Tem um grande mestre, né, que a gente conhece aí, que é o nosso guia, a nossa luz, né? Que disse que fé remove montanhas, e remove mesmo, né? Então é acreditar em você. Acredita na sua capacidade, naquilo que você realmente se propõe a fazer nesse mundo, né? E aí, meu filho, é ser feliz. O que importa é ser feliz, entendeu? Muito bem, isso. muito bem. Difícil acrescentar alguma coisa a mais a isso, né? Não, mas aí você vai pro lado profissional. Então, mas isso. A gente tem ultimamente usado muito o mote, a matriz de que se você vai fazer algo que você não pode compartilhar e dizer para ninguém, a ideia é não faça, cara. Então eu acho que é se desafiar, estar preparado, sonhar, mas fazer tudo dentro do que precisa ser feito de uma maneira correta. Eu acho que isso leva. Dormir com a leva à consciência frente. tranquila, né? Exatamente, encostar a cabeça no travesseiro E ter essa tá tudo tranquilidade. certo. Ser empresário no Brasil e dormir tranquilo é difícil, né? Isso já é um grande passo, fazer tudo correto. A gente acredita que tudo vai melhorar. Exatamente. É isso aí, muito bem. Angélica, Cássio, muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos, Marcelo. Muito obrigado Muito mesmo, bom. foi uma delícia esse bate-papo. A gente tem muito assunto, a gente ainda pode sentar aqui depois, a gente Obrigado, conversar e Marcelo. abordar Isso aí. outras coisas, porque tem muita coisa para falar dentro do universo da CSO. Hoje a gente ficou um pouco mais na questão da história, que é muito legal, para todo mundo conhecer um pouco mais esse lado do Cássio e da Angélica também, né? E queria trabalhar na Farmex. Por que não, né? Você que tem interesse, procure a Farmex. Você que nos acompanhou até agora. E Espero também, Oi. né, contratar nossos serviços, Claro, né? claro, exatamente. Faz parte, tá dentro do jogo aí, né? É isso aí. Você que nos acompanhou, eu espero que você tenha curtido esse episódio, esse bate-papo. Aguarde que em breve teremos mais episódios do Farmex. Opa, gente, eu enrolei na última frase da gravação. Depois a gente vai editar isso aqui. Muito obrigado pela tua presença. Espero que você tenha aproveitado e curtido bastante esse episódio, esse bate-papo que a gente teve super bacana com a Angélica e com o Cássio. A gente falou um pouco hoje sobre a história deles como casal, como família, como empresa, né? Como chegamos até aqui, chegamos tão bem até aqui, né? E como a gente falou no começo, a gente ia falar sobre ideias que inspiram visão e também sobre lideranças que transformam o futuro. Isso aconteceu lá do início dos anos 90 até agora, vai continuar. E fica com a gente que em breve teremos o próximo episódio do Farmex Talks. Até mais!